A paz de Jesus Cristo, estamos de volta com mais um momento com a palavra, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui em nossas vidas. Desde já eu gostaria de agradecer todos que já estão inscritos no nosso canal, já fazem parte do nosso ministério e têm compartilhado dessa palavra com outros irmãos, outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento em dias tão difíceis. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte do nosso ministério, compartilhe essa palavra e juntos vamos continuar servindo ao Senhor nosso Deus. Como já havíamos prometido anteriormente, nós vamos voltar dando sequência aqui à palavra de Deus, meditando no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: a resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Como nós vimos anteriormente, o profeta Abacuque, no momento difícil da sua vida, do seu meio, onde ele estava inserido, do seu povo, sofrendo ali a perseguição, a invasão dos caldeus, ele clama a Deus e neste momento, no momento desse texto, ele está aguardando por uma resposta do Senhor. Ele espera que Deus fale com ele, Deus responde à oração dele. Então hoje nós vamos meditar rapidamente sobre esta verdade bíblica, esperando a resposta de Deus. O que fazemos, O que devemos fazer? Como devemos nos comportar? Qual deve ser a nossa atitude enquanto esperamos uma resposta de Deus ao nosso clamor, às nossas orações? Aquilo que nós apresentamos a Ele. Eu não sei qual tem sido a sua oração, qual tem sido o motivo que tem levado você a buscar o Senhor, a orar, a clamar, a pedir ao Senhor, a se abrir diante dEle, mas a resposta de Deus é sempre a mesma. Aguarde, espere o momento do Senhor. Espere a resposta certa, porque Deus está elaborando uma resposta certa para a sua oração. Uma resposta que vai alcançar as suas verdadeiras e maiores necessidades. É isso que o profeta nos ensina através da sua experiência de oração. Então nós aprendemos com ele que devemos confiar o nosso problema ao Senhor. Ele vai nos revelar isso quando ele começa a orar e ele recebe de Deus esse direcionamento. Ele compreende que precisa confiar ao Senhor as suas expectativas, precisa confiar em Deus. No versículo 1 do capítulo 2 diz assim: por-me-ei a minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele tem certeza que Deus vai responder. O primeiro princípio sobre como esperar essa resposta de Deus é ter certeza que Deus responde. Você tem tido certeza que Deus está preparando uma resposta para o seu coração? Será que você tem enchido o seu coração com essa certeza, com essa confiança de que a sua oração não vai ficar perdida, não vai cair no tempo, não vai ser esquecida, porque você está direcionando a sua oração ao Senhor e quando direcionamos nossa oração ao Senhor, Ele recolhe as nossas orações, como está lá na palavra de Deus, no livro das Revelações, que é o Apocalipse, que Deus recolhe as orações dos seus filhos, que Deus recebe as orações de seus filhos e depois, em forma de incenso, Ele atira para a terra em resposta àquilo que foi clamado. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele contempla as nossas necessidades. As suas orações não estão caindo no esquecimento de Deus. Ele não se esquece das suas orações.
Tenha certeza disso, não importa o tempo que você tem que esperar. Entenda, compreenda que nenhuma oração que você fez caiu no acaso. Todas foram recebidas por Deus como aroma suave. Todas foram recebidas pelo Senhor e todas estão sendo analisadas, todas estão sendo preparadas. Para todas Deus tem uma resposta. Entenda e encha o seu coração com essa certeza. Confie o seu problema ao Senhor. E uma vez que você leva esse problema ao Senhor, tente descansar, tente deixar com Ele. Para de carregar esta carga, para de ficar pensando naquilo que você pediu, para de ficar conduzindo a sua vida com base naquilo que foi motivo da sua oração. Siga em frente, entregue ao Senhor e siga em frente. Ele vai dizer que ele vai esperar agora a resposta de Deus. Ele não vai mais ficar atento aos acontecimentos, às situações, agora ele vai aguardar a resposta de Deus. É o que devemos fazer. Depois que oramos, depois que clamamos, depois que colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, nos restam apenas esperarmos as respostas de Deus. Mantermos nossos olhos no Senhor, mantermos a atenção no Senhor. Ele vai nos ensinar também que se nós não fizermos isso, nossos corações se tornarão corações angustiados, depressivos, e aí a gente vai acabar sendo tomado por uma falta de esperança, de alegria, de fé, de confiança. Por isso que ele fala assim, me coloquei na torre de vigia. Fiquei ali atento ao que Deus ia me responder. Ele tirou a atenção de dentro dele, das suas aflições, e ele voltou a sua atenção para Deus. Hoje muitas pessoas estão ficando deprimidas, tristes, cansadas. Sabe por quê? Porque estão colocando suas atenções nos fracassos, nos problemas, nas situações e tiraram a atenção de Deus. Deixaram de voltar o seu olhar para o Senhor, para a presença de Deus, onde a palavra de Deus também nos ensina que há delícias perpétuas. Quando nós nos concentramos nessas aflições, nesses problemas, nessas dificuldades e tiramos os olhos de Deus, ficamos deprimidos, amargurados, sem esperança, sem ânimo e sem vontade de prosseguir e de vivermos o projeto de Deus para as nossas vidas. Mas mantenha o seu olhar no Senhor. Se coloque na torre de vigília e olhe para Deus. Espere a resposta do Senhor. Ele vai dizer que devemos também esperar essa resposta com o coração cheio de expectativa, né? Mesmo no versículo 1, na segunda parte, ele diz assim, vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Ele tem certeza que Deus vai responder a sua queixa. Ele tem certeza que Deus vai trazer uma resposta para guiar o seu coração, para trazer paz ao seu coração. Ele tem certeza que a resposta de Deus é suficiente para abençoá-lo de novo a sua vida e colocá-lo de volta no eixo, na caminhada, na direção certa para onde ele precisa caminhar e como ele precisa viver. Esta é uma resposta que vai mudar a vida dele. A resposta de Deus muda a nossa vida. Todas as vezes que Deus nos responde, Deus sempre responde, Deus sempre nos responde, Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa história, Ele muda o contexto da nossa vida, Ele muda o nosso coração, Ele muda o nosso interior, Ele nos renova na presença dEle. Então Deus responde principalmente através da sua palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus, meditamos na palavra, Deus responde pela palavra, Deus fala ao nosso coração. Então não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de buscar na Bíblia Sagrada a direção para a sua vida, a resposta para as suas orações. Mas Deus também nos responde através dos fatos, dos acontecimentos. Os acontecimentos à nossa volta indicam o caminho que às vezes Deus está direcionando as coisas. Então, a gente precisa contemplar esses acontecimentos e ver qual é o curso, qual é a ação de Deus nesses acontecimentos. Às vezes é para provar a nossa fé, às vezes é para nos fortalecer e às vezes é para nos reconduzir à direção da nossa vida. Mas Deus responde também pelos fatos, pelos acontecimentos, responde também diretamente para a nossa alma, na nossa alma. Deus fala conosco na intimidade, o Senhor trata o nosso coração na intimidade.
quando temos comunhão com Deus, quando buscamos essa comunhão através de Jesus Cristo, quando temos coragem de confessarmos nossos pecados ao Senhor, de buscarmos conserto, livramento, purificação para a nossa alma, para a nossa vida, nós fortalecemos a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, os nossos ouvidos se abrem, nossos corações se tornam sensíveis e quando Deus fala, nós recebemos a sua palavra, nós compreendemos, nós aceitamos a sua vontade e nós somos fortalecidos como foi o profeta Abacuque. Porque Deus fala a nossa alma. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aquele que o busca, para aqueles que faz desse empenho o alvo da sua vida, a busca, a entrega, a relação com Deus através de Jesus Cristo. Nós temos na presença de Jesus, na intercessão de Jesus, um livre acesso à presença de Deus. Hebreus no capítulo 10 fala isso. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue derramado na cruz, por esse sacerdócio conquistado por Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Podemos nos achegar em plena certeza de fé, com intrepidez, conhecimento de causa de que nós temos um intercessor perante o Pai e podemos buscar a presença dele e podemos esperar a resposta dele. Esta é a promessa do Senhor para o seu coração, para os nossos corações. Nós aprendemos também a vigiar enquanto esperamos, porque é importante vigiar para mantermos nossos olhos no lugar certo, na direção de Deus. Quando estamos esperando uma resposta de Deus, como eu já falei em outros momentos, muitas vozes, muitas pessoas, muitas situações tendem a tirar a nossa atenção. Mas quando nós estamos esperando a resposta de Deus em Cristo Jesus, temos que manter o nosso olhar em Cristo. Temos que vigiar para não nos desviarmos da presença de Deus, para não desviarmos nosso olhar do Senhor, para não nos desviarmos do propósito de Deus. Por isso que ele fala, temos que colocar uma torre de vigia, nos posicionarmos na presença do Senhor. Se posicione corretamente na presença de Deus, porque a resposta do Senhor está chegando para a sua vida. Se posicione espiritualmente, reveja a sua vida, reveja a sua comunhão com o Senhor, reveja os seus pensamentos, reveja os seus sentimentos, eles podem estar atrapalhando a sua comunhão com Deus, e se reposicione na presença de Deus, se coloque na torre de vigia, fique vigiando, mantenha o seu olhar no Senhor, Ele está respondendo a sua oração, Ele está respondendo o seu clamor, e vai chegar a hora que você vai ver a ação de Deus, vai chegar o momento que você vai contemplar a ação de Deus, e você vai poder glorificá-lo, exaltá-lo e se alegrar na presença dele. Mas vigie, mantenha o seu olhar no Senhor, não desvie o seu olhar do Senhor por nada que aconteça neste mundo, por nada que aconteça à sua volta, por nada que aconteça com você. Jamais você pode desviar o seu olhar do Senhor. Mantenha a sua posição espiritual, irmão, minha irmã. Mantenha-se posicionado espiritualmente, porque a resposta do Senhor está chegando para a sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. Compartilhe essa palavra com outros irmãos, outras pessoas, para que eles possam também se sentirem fortalecidos e vigilantes, esperando a resposta de Deus que está chegando em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe mais uma vez através da sua poderosa palavra.